Boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Alguns rostinhos conhecidos. Ai, Dani, saudade. E é um prazer estar aqui com vocês, abrindo hoje, né, a primeira aula prática da escola, né, trazendo um pouquinho desse conhecimento que para mim foi transformador e eu quero trazer um pouquinho desse despertar, né, aqui e todo o conhecimento que eu tenho do xamanismo. Antes da gente começar, eu vou pedir para a gente fazer uma respiração, para a gente se centrar, para se concentrar. Então, sentem de maneira confortável, fechem os olhos, quem puder, pé no chão. Respirem bem profundamente. Podem respirar em 3 tempos. Então, inspirando 1, 2, 3. Segurem 3 tempos e soltem 5. Novamente, respirem em 1, 2, 3. Segura 1, 2, 3. E solta pela boca em 1, 2, 3, 4, 5. Pode vir uma dificuldade, às vezes, de soltar, mas a gente se prende em muitas coisas, né? Então, essa dificuldade vem. E eu vou pedir para vocês imaginarem um círculo, como se nós estivéssemos de mãos dadas. Imaginem um primeiro círculo e eu peço a presença dos animais de poder, para que nesse primeiro círculo nos trazem a força, nos tragam mensagens. E atrás desse círculo de animais surge um segundo círculo, um círculo azul, o azul de proteção, círculo de Arcanjo Miguel, que está nos amparando e nos protegendo. Logo após esse círculo de Arcanjo Miguel, surge o terceiro e último círculo, um círculo dourado, uma luz muito intensa. Também vai nos amparar, nos trazer força, energia. E a partir de agora eu dou a nossa aula como aberta, abrindo o portal leste, portal da águia, o portal da visão. Eu abro o portal sul, portal das águas, portal do coiote. Eu abro o portal oeste, portal do urso, portal da terra. E eu abro o portal norte, o portal do bufo e o portal do ar. Respirem mais uma vez. E no tempo de cada uma, podem abrir os olhos. Eu gosto de fazer essa respiração antes de começar qualquer aula, qualquer exercício, que é para a gente se ancorar, para estar aqui, não só fisicamente, e com a proteção de todos. Mas, para quem não conhece, a gente tem. Os animais são arquétipos, né? São energias que nos trazem força, mensagem. A águia. A águia, ela traz a visão, que é a visão lá de cima, né? Então, ela vê
o todo ali. Ela tem uma visão que os outros animais não têm. Então, cada um traz o seu arquétipo, a sua mensagem, cada um está no seu portal. E a gente tem animais de poder, animais que acompanham a gente durante a nossa jornada. Mas a gente tem animais guardiões, a gente tem animal de cura, a gente tem animal sombra e a gente tem os animais aliados, que às vezes estão passando por determinada situação e aí a gente chama por eles ou eles aparecem para nos acompanhar naquela situação. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é muito lindo. Eu sou terapeuta xamânica, né? Eu vou me apresentar aqui e eu trabalho também com essas técnicas. E o xamanismo é maravilhoso. Você quer compartilhar a tela, Cíntia, já? Bom, quem é a Natália, né? Para quem não me conhece, eu sou formada em medicina veterinária. Trabalhei até hoje, né? Mas hoje eu trabalho de uma forma sistêmica, de uma forma diferente. E o despertar, né, da Natália, como foi? Foi através do xamanismo. Então, eu acabei fazendo o curso vivencial do xamanismo. Eu tive uma perda, para quem não sabe, de um cavalo, que era um cavalo que eu trabalhava com ele, né? E foi repentina, e aquilo foi o meu despertar. Eu falo que essa morte dele veio levou um pedacinho de uma Natália, mas despertou uma outra pessoa. E através dessa morte foi que eu conheci o xamanismo. E foi algo tão profundo e tão doloroso que pode passar, Cíntia. Eu caí em muitos questionamentos. Então eu falava assim: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que todo mundo em algum momento já se pegou fazendo essas perguntas, né? E isso veio muito, muito, muito forte. E o que o xamanismo fez foi fazer com que eu conhecesse essa raiz, né? Ele traz a conexão com a natureza, a reconexão conosco. O xamanismo que eu trabalho é o xamanismo do Sagrado Caminho Vermelho. É um xamanismo norte-americano, existem xamanismo andino, o próprio xamanismo brasileiro, existem vários. A linha que eu sigo é o norte-americano. E eu falo que isso é o mais bonito que o xamanismo me trouxe. A gente ouve falar muito em ayahuasca, no rapé, na medicina do cachimbo, mas eu falo que aprender a sabedoria xamânica, eu consigo aplicar isso no meu dia a dia. Eu consigo me conectar, eu consigo me descarregar. É uma forma que eu tive de me conectar com o Criador. E o xamanismo, ele não é considerado uma religião, tá? Algumas religiões bebem desses conhecimentos, mas ele é uma sabedoria mesmo ancestral. É o que traz muito a forma no que os indígenas, né, trabalhavam e seus ritos, suas rotinas. Então, quando eu me peguei, né, quem eu sou e conheci o xamanismo, eu comecei a me identificar e me conectar mais com a natureza. Porque eu sou consteladora, trabalho com a constelação também. A constelação que eu faço, ela é xamânica também. Mas como que a gente começa um processo de autoconhecimento sem a gente estar conectada com o nosso espírito, conosco, com a terra, né? É a raiz. Então, essa conexão foi essencial para mim. E eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Pode passar, Cindy. Então, foi as perguntas que eu fiz: quem eu sou, qual é a minha missão, como que a minha missão pode ajudar, né? E eu acho que quando a gente descobre a nossa missão, sente e não coloca para o mundo, as coisas também não fluem. Isso eu aprendi muito. Então, tudo aquilo que a gente conecta, a gente coloca.
isso me torna feliz, né? O que que eu preciso aprender para me tornar feliz? Então, vou mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. E essa foi uma das primeiras frases, né, que eu escutei. Conhecer o ser pelo que realmente é, pois ser é a coisa mais sagrada e preciosa que qualquer um de nós tem. Então, você se conhece hoje, né? Como que a gente pode trazer isso? O xamanismo, os ciclos da natureza, né? Aonde que nós estamos integrados? Aonde que cada pedacinho de nós está ali, né? Como que isso pode facilitar? Então, esse despertar, né, veio. Eu quero trazer esse conhecimento na escola porque eu acho que é um despertar interno e ele integra, né? Ele integra na numerologia, ele integra na constelação, ele integra no movimento de alma, ele integra em todas as partes. Os instrumentos. Os instrumentos no xamanismo, eles são extensão do nosso corpo. Então, a gente tem o bastão da fala. Nesse bastão, nos rituais xamânicos, quem está com o bastão da fala, fala. E os outros escutam. E você só pode falar quando você tiver o bastão na mão, quando você tiver a sua vez, tiver a sua voz. Isso é muito forte, esse respeito entre eles. O cajado, ele é a conexão com a terra. É a forma de quando você bate o cajado, você abre um portal com a terra. Então, é um instrumento também. Esse cajado meu aqui é o da cobra. A cobra no xamanismo, ela é o recomeço, né? Essa, quando ela traz a casca, que ela tem essa troca de pele, essa renovação. Então, a cobra no xamanismo, ela é renovação e cura. A gente tem o tambor. A gente usa o tambor para aterramento, então para trazer a pessoa para conexão com a terra, e a maracá, maraca, como alguns chamam, é onde a gente limpa e joga para o ar, joga para cima, joga para o universo. Ela trabalha muito o elemento ar. Os bastões de defumação, mas o mais comum entre eles, os norte-americanos, é a balone. Ela é uma concha, não sei se está dando para ver certinho. E aqui, eles, através da defumação, eles têm todos os elementos, que é a pena representando o elemento ar, a concha representando a água. Quando a gente coloca a erva, que a gente põe geralmente a sálvia que eu gosto de usar para defumar, representa o elemento terra. E o fogo, o elemento fogo. Então a gente coloca na frente da pessoa, acende e defuma. Isso é uma forma de conexão, de limpeza. As penas, eu tenho várias aqui. Então, pena de urubu é muito bom para limpeza. Então, são todos instrumentos que eles usam. As ervas em forma de fluido, ó. A gente pode usar para o ambiente, pode usar para espirrar em volta. Então, todos esses elementos são instrumentos. O que é um instrumento xamânico? Ele é uma extensão de nós. E essa é a roda do xamanismo, é a roda de medicina. É como eles veem toda a sabedoria. Então, ela é dividida em 4 portais, onde cada portal representa uma direção. Então, a gente tem o portal norte, o portal sul, o leste e o oeste. Em cada portal está uma estação do ano. Então, a gente tem o inverno, o outono, o verão, a primavera. A gente tem os elementos. No portal norte, a gente tem o elemento ar. No leste, o fogo.
no sul a água, no oeste a terra. E essa roda, ela pode ser em um ciclo que você está passando, ela pode ser o ciclo da vida, ela pode ser um ciclo anual, mas a gente, em algum momento, pela nossa vida, a gente passa por ela. Durante a nossa vida, passamos várias vezes, então ela está a todo momento em nós. No leste, a gente coloca como se fosse o espírito. Então, o leste é o nascimento. Essa roda ela está um pouco invertida por conta de eu seguir o norte-americano e a gente está no hemisfério sul. Então, ela está um pouco invertida. Mas o leste traz o espírito. Então, é o nosso nascimento, a nossa encarnação, né? É onde a gente trabalha toda a nossa alma. Aí a gente vai para o Portal Sul. No Portal Sul, a gente trabalha a nossa criança. Então, que é a nossa sabedoria, é a nossa alegria, é a inocência, a leveza. Depois a gente vai para o Portal Oeste, que é o portal que a gente trabalha o adulto. Principalmente nas mulheres, é um portal que a gente trabalha o feminino. E depois o Portal Norte, que é o portal dos anciãos. É o portal da sabedoria também, de todos os ensinamentos. E ali na transição é onde a gente desencarna, né? E se finda a roda. Mas isso acontece anualmente. Agora mesmo a gente está no verão. Então a gente está no Portal Sul. E no dia 21 de março, no equinócio, que é o último dia para você se inscrever, né, para entrar para a escola, a gente entra no Portal Oeste, que é o portal que é para a gente entrar. Eu digo que é o urso, o animal de poder do portal. E é para a gente entrar em contato conosco. A gente literalmente hiberna para se trabalhar, para se conhecer, para olhar para nós, para deixar tudo aquilo que a gente não quer mais, né? Para fazer os planejamentos, para depois entrar no Portal Norte, que é onde a gente planeja, germina para vir a primavera e florescer. Então, o xamanismo traz toda essa sabedoria. A gente tem o elemento mineral, a gente tem o emocional, o vegetal, a gente tem todos esses elementos associados. E os equinócios, que são as transições. Como a gente está no portal sul, eu vou falar um pouquinho mais dele agora, pode passar. Então, o portal sul. Portal sul, o elemento água. A água trabalha as nossas emoções. Então, é um portal do campo emocional. É um portal que a gente associa à lua, que a lua trabalha as nossas emoções também. A gente está no verão, é o portal do urso, desculpa, do golfinho, do coiote, mais o coiote que eles acabam usando. Esse é o animal principal desse portal. Pode passar, Cintia? E em cada portal a gente tem os arquétipos. Qual que é esses arquétipos? No Portal Sul é o arquétipo do mestre. Então, é onde a gente trabalha a prática da confiança, a sabedoria, a clareza, o discernimento, o desapego e a meditação sentada. Então, é a posição em que a gente mais se conecta com esse arquétipo do mestre. E qual seria, né, o outro lado, né? O lado oculto, sombrio, ou seria a parte em que a gente tem o julgamento, o controle. Então, quando a gente não está associado a esse arquétipo do mestre, né? Quando a gente está em desequilíbrio, a gente está nessas fases, a gente fica se justificando, a gente traz o julgamento, traz o controle,
E como que a gente trabalha isso? O silêncio. Então, o silêncio, a meditação, é uma forma que eu gosto de, no início, quando a pessoa ainda não tem, né, toda. Natália, eu não consigo meditar, como que eu faço? Eu falo, acende uma vela e fica olhando fixamente para a chama dessa vela. Então, é uma forma de trabalhar esse arquétipo do mestre. E aí fala, mas como que a constelação entra nisso, né? Como que você trabalha o xamanismo, né, com a constelação? As leis da constelação, elas agem em nós, na Terra, nos animais, igual à gravidade. Então a gente não tem controle sobre elas. Isso a gente acaba vivenciando e vai se aplicando. E é muito interessante na natureza. Eu vou falar um pouquinho até dos cavalos, porque eu trabalho com a constelação com os cavalos e a gente vê as três leis atuando neles. Então, a primeira lei é o pertencimento. Então, todos nós, né, mamíferos, o pertencimento é algo que a gente precisa muitas vezes até por sobrevivência. O cavalo. O cavalo, ele é presa, ele não é predador, né? Então, pertencer, estar inserido numa manada, em um grupo, é questão de sobrevivência. E nós fazemos de tudo para pertencer. E nos animais, eles honram muito esse pertencimento. Quando a gente traz essa lei, a espécie humana, né? Eu acho que é a que mais transgride tudo isso. Por quê? Muitas vezes os humanos falam, né? Deus me livre de lidar com o ser humano. Até na própria veterinária. Eu vou fazer veterinária porque eu não tenho que lidar com gente, eu vou lidar com bicho. E aí esquece que acaba tendo proprietário, né? Mas o quanto eles fazem isso. Então, nós, seres humanos, muitas vezes não estamos conectados com a nossa própria espécie. E eles não. A gente não vê um cachorro imitando um gato, a gente não vê um cavalo querendo ser uma vaca, né? Então, essa lei do pertencimento na natureza, ela é muito forte. A lei da hierarquia, numa manada, nos cavalos, no caso, eles se organizam e a gente tem o garanhão. Então, o garanhão, ele é o chefe. Se tem algum perigo, é ele que vai lá, ele entra, ele luta para proteger a manada. E a gente tem a égua madrinha, que geralmente é a égua mais velha, é onde ela conduz a manada, é ela que faz essa condução, né? Então, quando a gente acaba inserindo uma égua nova numa manada, tem uma disputa ali, mas para quê? Para saber qual é o meu lugar. O meu lugar é aqui. E muitas vezes a gente também não sabe qual é o nosso lugar. Quando a gente se vê em alguma situação que a gente tem medo, se vê perdida, a gente fala: Meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu não faço? Para onde eu vou? Então, a gente se vê assim. E os cavalos não, eles podem estar até em um campo, pastando tranquilos lá, mas o garanhão sinalizou o perigo, cada um sabe o que fazer, né? Eles se organizam muito rapidamente. E o equilíbrio entre dar e receber, aonde que os cavalos, cada um tem o seu papel e eles sabem o que fazer, né? Ninguém dá mais, ninguém, eu vou proteger mais, ou não vou dar aquilo. Não. Cada um tem o seu papel, cada um sabe o que fazer para a manada em si, né? Para o grupo. E aqui, quando a gente aplica em nós essa lei, o próprio equilíbrio é eu dou, né? Recebo e depois eu dou mais um pouquinho. Então, que nem relacionamento de casal. O marido dá, a esposa recebe, toma aquilo dentro dela e devolve de alguma forma mais um pouco. E quando a gente devolve mais um pouco, o outro se sente na necessidade de retribuir. Então, é uma relação de crescimento. Qual é a única relação que a gente não
consegue ter esse equilíbrio? É com pai e com mãe, porque a gente tem a visão de que eles deram a maior coisa que a gente poderia ganhar, o maior presente, que é a vida. Então, é impossível a gente retribuir isso. Então, essa lei acaba não se aplicando para pai e mãe. E, e quando a gente traz a criança, quando a gente traz os pais, o adulto, o feminino, tudo está inserido na roda xamânica. Então, é um olhar, é muito interessante aqui no sítio onde eu trabalho, né, na minha casa, no próprio campo da constelação já tem ancorado os portais norte, sul, e é muito engraçado que quando a pessoa vem com uma questão que é a criança dela, os cavalos e ela mesma já se direciona para o portal sul, então tudo está interligado, né? Fazer uma constelação ao ar livre é incrível, os passarinhos cantam, o vento, tudo interfere. Teve uma constelação que eu facilitei, a moça, ela constelou, ela tinha dificuldade na fala dela. E o representante realmente não conseguia falar, ela não conseguia se posicionar, que é muito do caminho do mestre, né? Quando vê as galinhas da Angola começaram a gritar em volta da moça, assim. E a hora que as galinhas gritaram, ela conseguiu falar. Então, é os animais interferindo no campo, né? Tudo tá ali, tudo no campo. E para a gente chegar nessa profundidade, a gente precisa olhar para o nosso espiritual, para o nosso contato. Como que eu vou trabalhar uma questão profunda se eu não sei quem eu sou? Como que eu vou trazer sem ter esse ancoramento com a própria Mãe Terra, porque é de onde a gente veio. Os xamãs falam que as doenças, elas surgem no nosso corpo quando a gente se afasta do Criador, independente da forma que a gente se conecta com ele. Então, se há alguma doença, é porque a gente de alguma forma se afastou dele, se afastou da nossa essência, que é a terra. Tem muita coisa de xamanismo, eu não consigo trazer assim nada, mas eu dei uma pincelada em alguns conhecimentos, em algumas medicinas. Dentro da escola, a gente vai trabalhar cada arquétipo profundamente, porque o arquétipo do mestre, ele tem as meditações específicas, eles têm a orientação específica. A gente vai trabalhar as medicinas da floresta. Então, o que é a medicina da floresta? A ayahuasca, que eu acho que é a que todo mundo conhece. A gente tem o cachimbo sagrado, a gente tem o rapé. Então, online, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar a medicina do cacau, que é uma medicina de cura e conexão com o feminino intensa, muito, muito intensa. E no presencial, quem estiver disponível, nós vamos poder trabalhar também, né, as outras medicinas. E então, durante os 9 meses, né, que é a primeira espiral da escola, que é a gestação, eu acho que com o conhecimento xamânico, com a constelação, com tudo que a escola vai oferecer, eu acho que vão ser 10 anos em 9 meses. Porque vai ser um crescer, um despertar. E não só o despertar, porque a gente às vezes desperta, mas fica no lugar com medo de dar o passo. Então, eu acho que é o despertar e o florescer e o caminhar. E o xamanismo vai ser uma das formas, né, que vai conectar a gente com a terra, com essa sabedoria. Então, a Lívia também vai falar, né, Cíntia, sobre as ervas, sobre as pedras. Aqui, gente, eu sei que não tem jeito. Olha, uma pedra, um quartzo rosa. Então, eu tenho bastão de ervas. Tem os sprays, que nos próprios sprays tem as pedrinhas também. Então, eu falo que o xamanismo não é só a gente aprender, é a gente saber viver ele, né? Nessas vivências, a gente se observar, assim como a gente fica
magnética, né? Fica mais é, com a energia mais alta numa lua cheia, a gente fica assim no verão, a gente fica assim nesse arquétipo. O verão nos convida, né, no xamanismo, a se expor ao sol, né? A essa liberdade, a esse abrir, para depois chegar no outono e a gente se recolher. Então, para quem entrar, né, na escola até no dia 21, eu trabalho com as cartas xamânicas também. Aqui nessas cartas são 56 cartas da sabedoria xamânica e ancestral. Então a gente geralmente tira uma carta para o portal norte, sul, leste, oeste, que é o seu eu como está, né? Então vai ganhar a tiragem das cartas do Sagrado Caminho Vermelho. E agora eu quero convidar vocês para fazer uma prática. Confesso que eu ia tocar o tambor para fazer essa prática, só que não deu som, o tambor não saiu no som, gente. Eu fiz o teste com a Cíntia e eu acho que vocês não estão escutando, né? Não sai o som do tambor. No xamanismo, a gente fala que todas as respostas que nós precisamos, que nós queremos, né, está dentro de nós. Todas. Tudo o que precisamos está dentro de nós. A gente tem que saber acessar isso e confiar nisso. Então, as jornadas xamânicas, a gente trabalha muito isso. Então, a gente vê os animais de poder, a gente às vezes recebe mensagens, é muito lindo. E eu queria convidar vocês a fazer uma jornada xamânica agora. É, Tem gente que vai ver animal, tem gente que vai ver alguém, tem gente que vai ver elementos, cores. Como a gente está em quantas aqui? 14. 14. Para a gente falar uma por uma, eu acho que a gente não vai conseguir por conta do tempo, mas depois vocês podem entrar em contato comigo, que aí eu trago, né, para cada uma o que foi, a gente escuta uma ou duas pessoas. E o que eu vou pedir, confia. Se durante a jornada eu estiver falando algo, para você visualizar algo, você visualizar outra coisa, segue o que você está visualizando. Não precisa seguir realmente o que eu estou falando. Então, siga o coração, siga a intuição e vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem em uma posição confortável. Em volta de vocês vai aparecer uma bolha. Vocês vão entrar nessa bolha. Estão dentro dela nesse momento. E essa bolha vai flutuar. E vocês vão sair da onde vocês estão, vão deixar a casa, deixar a cidade, e essa bolha vai subindo. Ela vai subindo, ela vai voando. Perceba como você se sente nessa bolha. Entregue o medo, mas você confia. E essa bolha começa a sobrevoar uma floresta. E você olha lá de cima uma floresta muito fechada. E ela vai descendo, descendo,
descendo, e ela toca a terra. Ao você sair da bolha, você sente a terra com os pés. Você se sente chegando em casa. Ao redor tem muitas árvores grandes, com copas altas, largas, e tem uma estrada. E você segue essa estrada, observando tudo, tudo que aparece, caminhando pela estrada, sentindo o cheiro da mata, sentindo o vento, o canto dos pássaros. E pode até aparecer alguns animais. Alguns podem estar com medo, outros podem chegar bem pertinho, e você continua a caminhar. Logo à frente, tem uma caverna de pedra e você vê a entrada. Como seu corpo se sente? E você entra e observa que lá no fundo tem uma luz. Continua caminhando e sai do outro lado da caverna. Ao sair, você está num campo imenso, com flores, e tem um banco bonito, florido, e você se senta nesse banco. Observe a sua volta. Alguém se senta do seu lado? Você vê animais? Quais são os sons? Como você se percebe nesse momento? Se for para vir uma palavra, qual vem? Respira e você se levanta desse banco. Agradece por estar em um lugar tão lindo, em um lugar seguro, e caminha em direção à caverna. Sai do outro lado e ali você encontra como estava. Você segue a estrada em que veio.
e à frente visualiza a bolha. Nesse momento, ao entrar na bolha, você agradece a mata, a todos os seres que ali estavam, animais, pedras, mestres, cores, e a bolha começa a subir e a flutuar. Talvez ali fique um sentimento de saudade, de um até breve. A bolha flutua e você visualiza a sua cidade. Ela desce e mais de pertinho você vê a sua casa. Ali ela entra, descendo no lugar que você está. Cada uma estiver pronta, pode ir voltando no aqui, no agora, em um, dois, três. Como vocês estão? Conseguiram? Apagou Veio alguma mesmo. palavra para vocês quando vocês estavam sentados no banco? Eu esqueci de perguntar para as outras. Quer compartilhar? Bom, quem viu os animais quiser me chamar depois, eu mando a mensagem de cada animal, né? Cada animal traz essa mensagem. E essa jornada é uma jornada que diz muito sobre nós. Então, o entrar na bolha, né? O quanto eu estou disponível para dar um passo, o próximo passo, o quanto eu estou disponível para viver, né? Tudo isso, o quanto eu confio. E aí, quando chega na floresta, né? E a gente se depara com a caverna, ela simboliza o olhar para si, o olhar para dentro. E eu não lembro o que que me falou, né? Que teve dificuldade até de entrar. Tem gente que não entra na caverna. Nas primeiras jornadas, muitas vezes não consegue entrar na caverna. Para depois ver o paraíso, né? Como já disseram aí, para ver o florescer. Mas a caverna é justamente isso. É essa introspecção, é o olhar para dentro. Por isso que, por muitas vezes, eu falei, como você se sente, né? Entrando na caverna? Qual foi a sensação que veio? E ao passar por ela. Ao passar por ela, como a Lara mesmo falou, né? Podem vir mestres, podem vir animais, podem vir familiares. Cada jornada é única. Se eu fizer essa mesma jornada com vocês daqui a um tempo, vai ser totalmente diferente, porque a gente busca nas jornadas respostas, né? Do que estamos precisando naquele momento. Né? A gente ancora isso. O que eu preciso olhar? O que que veio nessa jornada que mexeu comigo? Né? Foi eu entro ou não entro na bolha por deixar os familiares? É, o que que mexeu, né? Foi a caverna, né? Tô lá, entro ou não entro na caverna? Então,
são várias, tudo é espelho, né? Todas as nossas relações são espelhos. A resposta de tudo está dentro de nós. Mas às vezes a gente não olha, né? Para aquela feridinha, para aquilo que a gente precisa olhar, para aquilo que a gente precisa resolver. E o universo manda para a gente um relacionamento, um trabalho, uma ação de uma amiga, de uma irmã, de quem quer que seja, né? Então, que é para a gente olhar aquilo. Uma professora minha diz: bateu, doeu, toma que é teu. Porque quando alguém te ofende, te traz algo e aquilo tá bem resolvido dentro de você, ok. Ela tá no mau dia, por mais que às vezes machuque, entre aspas, mas eu sigo. Agora, quando aquilo te pega, assim, por que que isso me pegou? O que que isso me faz lembrar? Aonde que isso me toca que eu preciso olhar? Então, quando a gente identifica isso e faz uma jornada, a gente traz alguns elementos, a gente traz respostas que ajudam a trabalhar, né, tudo isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta em relação ao xamanismo? Eu hoje foi só uma apresentação, né? Passei rapidamente, só para quem não conhecia, então saber que existem os portais, existem os elementos, tá ligado com as estações, tá ligado com o nosso interno. Então, dentro da escola a gente vai saber usar, né? Cada uma, a gente vai ter jornadas mensais, constelações mensais. As aulas ao vivo, se depender, né? Se o tempo ajudar, eu vou fazer lá no campo com os cavalos na natureza. Então, eu quero trazer vocês bem para a prática mesmo, né? Tudo que for de conteúdo, não só no meu clã, mas de teórico, a gente vai deixar vídeos breves para que vocês peguem, mas o vivenciar vai ser na prática. Então, a gente vai estar vendo sobre mãe, né? Vamos supor, a gente vai estar no pilar de mãe na constelação. A gente vai fazer as dinâmicas, a gente vai trabalhar a questão com a mãe e a gente vai trabalhar a questão do feminino. Então, no xamanismo, a gente vai trazer o portal oeste, a gente vai fazer o cacau, a gente vai fazer dinâmicas, tudo para trabalhar o feminino, que é o mãe. O presencial vai ser em novembro. Então, 21, 22 e 23, Cíntia. O local a gente ainda está sentindo, né? Mas vai ser na natureza e vai ser, gente, assim, uma imersão maravilhosa. Olha, chega a me vir emoção de pensar, porque acho que vai ser o fechamento de tudo que vocês vão vivenciar, de tudo que vai crescer, né? De tudo que vai florescer aí dentro. Então, vai ser finalizar um ciclo para abrir outro. Porque às vezes a gente fala, ai, Natália, mas uma pessoa veio me perguntar: você vai trabalhar todos os pilares da constelação e depois tô feita, né? Não preciso nem mais olhar para a constelação? Não, a gente é uma cebola, né? Como se fossem camadas. Então, a gente vai olhar para nossa mãe várias vezes, porque são muitas questões, muitas, muitas, muitas questões. Com mãe, com pai, com criança, com relacionamento, com trabalho, com postura, com trauma. E então, assim, hoje a gente viu isso. Num próximo nível, você está pronta para olhar para aquilo de uma outra forma, de uma forma mais profunda. E não o mesmo tema, né? Porque as coisas vão vindo. A cada degrau é uma solução, é um olhar. Então, e a escola pensou muito, né, bem nisso, a Cíntia, porque a escola é espiral. Então, você precisa começar para você conseguir chegar no topo, né? É degrau por degrau. Bom, eu acho que por hoje é isso. Eu vou tirar uma cartinha, porque eu adoro tirar. Depois eu vou postar lá no grupo. Ver se todas abrem as câmeras para a gente tirar uma foto. E esse oráculo chama Jornada da Cura.
a carta que saiu foi: hoje eu escolho sintonizar entrega. O que quer que venha adiante no meu caminho, enfrentarei. Sou um poço de força, flexibilidade e aceitação. E fica o meu convite para entrega, né? Quem estiver na hora, quem estiver disponível, para entrar. Eu tenho certeza que vai ser um processo lindo de autoconhecimento. Vão ter várias técnicas terapêuticas. A escola tá, gente, tá maravilhosa. Já temos que dar boas-vindas, porque algumas alunas já abriram a câmera aqui, né? Então, boas-vindas para quem já está matriculada. Pronto? Um, dois, três e gratidão, arro, estou à disposição para qualquer dúvida. Quem quiser uma mensagem, a mensagem do animal eu vou disponibilizar. Quem às vezes ficou com vergonha de falar da jornada aqui, ai, Natália, nossa, aconteceu isso, pode mandar mensagem, estou à disposição também. E um beijo a todas. Passa a palavra para a Cintia agora. Só para Arro. gratidão, minha linda. Gente, ela é minha afilhada, para quem não sabe, tá bom? A minha palavra que eu pensei foi legado, filhinha, porque essa escola nasceu, mas você também, estando com a gente, você é uma mulher que veio depois de mim. Eu honro a sua vida, eu honro a sua história. E obrigada por fazer o meu sonho realizar. Eu amo você. Eu que É, agradeço a oportunidade. sábado nós temos um encontro às 10 horas da manhã com a Jane, porque vai ter o alinhamento de um monte de coisa aí, que ela já está com essa aula pronta. Então, sim, tem uma aula do Planner, mas sábado, 10 da manhã, todas aqui prontinhas com a Jane, tá bom? Mas aí vocês estão no grupo, a gente vai avisando todas as aulas. Um grande beijo para vocês. 2020, Maria, vamos encerrar? 2020. Beijo para vocês, gente. Gratidão.